Gente, nesse momento, o pior da pandemia, a vacina contra a Covid é mais que essencial. Mas a chegada das doses e a imunização caminham a passos lentos. Vamos ver os números relativos às 10 cidades do sul de Minas com maior número de casos da doença. Olha só, isso aqui, gente, é em relação às duas doses, a primeira e a segunda, tá? Em Pouso Alegre foram aplicadas mais de 12 mil doses, em Varginha 8.970, Extrema 1.459, Poços de Caldas mais de 11 mil, Itajubá mais de 8 mil doses, Alfenas cerca de 7 mil doses, Passos 9.636, Três Corações cerca de 5 mil, São Sebastião do Paraíso também, com cerca de 5 mil doses aplicadas, e Três Pontas com 8.782 doses aplicadas, tá certo? E é o seguinte, agora a gente conversa com um especialista, porque esses números aí estão bem abaixo do ideal. Será, gente, que a combinação onda roxa, que impõe medidas de prevenção mais rígidas, e a vacina, ainda que em pouca quantidade, pode resultar num alívio dessa crise sanitária? Quem está com a gente hoje, mais uma vez, é o professor Sinésio. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Suzana. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Todo nosso. Professor, na opinião do senhor, o que a gente pode esperar, então, desse combo onda roxa e vacinação, ainda que a passos lentos? A onda roxa, nossa grande expectativa, né, como já dito, é que ela pelo menos produza um isolamento social acima de 60%. Senão, nós não teremos os efeitos esperados e compensadores desse grande sacrifício que está sendo feito. No entanto, a vacinação, em que nós não podemos, né, nos fiar muito nela, porque, como foi dito aí, são ainda poucas doses e uma incerteza a respeito do ritmo de fornecimento dessas doses, a vacinação ela tem que ser vista estrategicamente para prevenir morte daqueles mais vulneráveis, traduzindo, vacinar idosos. E, infelizmente ainda, nós não, em termos de sul de Minas, né, no agregado, nós não conseguimos superar 60% do total das pessoas com 80 anos ou mais. Então, nós não podemos esperar que a vacina, ela imediatamente vá nos prevenir de novos casos. Daí a onda roxa é muito importante, mas a vacina é muito importante para prevenir mortes. Professor, a gente sabe que o vírus, ele está mais forte, né? Ele sofreu mutações. Isso compromete a eficácia da vacina? Olha, o vírus, né, quanto mais ele pudesse replicar, ou seja, quanto mais casos tiver, né, como já tem sido noticiado, ele realmente sofre mutações em maior quantidade e com isso ele vai se adaptando às nossas defesas vai se tornando mais transmissível. Uma das adaptações que ele faz é ficar mais resistente aos anticorpos criados pelas pessoas que já tiveram a infecção. Só que as primeiras vacinas, as vacinas que estão sendo aplicadas, elas foram feitas justamente com o vírus original. Então, realmente, há estudos que já indicam que essas variantes que resistem ao sistema imunológico, elas podem ficar um pouco mais, sim, resistentes às vacinas atuais. Mas a vacina é para ela gerar um número de anticorpos muito grande. Então, ainda existe uma dúvida se e o quanto significativo vai ser a vacina funcional ou não. Mas quanto mais tivermos muito caso acontecendo com vacinação lenta, nós estaremos facilitando essas variantes se adaptarem, inclusive, à vacina. Por falar em vacinação lenta, professor, o que esperar então desse ritmo da vacinação aí do sul de Minas? Quando que a gente vai ter os reais efeitos da nossa imunização? Olha, a gente observando, né, fazendo as chamadas correlações entre população vacinada, o tempo em que começou a vacinação e o número de casos, internações e mortes, nós não temos, claro, ainda não podemos concluir que já houve um efeito protetor. Exatamente por quê? Porque, por exemplo, acima de 60 anos, né, que são as pessoas mais idosas e que têm mais comorbidades, se nós pegarmos todas as vacinas aplicadas, que ainda estão, né, nas faixas de 80 anos ou mais, isso não dá nem 10% dessa população. E mesmo como a gente falou, entre 80 anos ou mais,
esse ritmo ainda está muito lento. A gente perdeu muito tempo e doses preciosas, né, vacinando muitos profissionais que estrategicamente não deveriam ter sido alvo, que profissionais que não estão diretamente ligados ao combate à pandemia. Isso é algo antipático em dizer, mas numa escassez dessas, né, nós temos que avançar com a vacinação dos idosos. Então, ainda, infelizmente, é muito cedo. Nós vamos ter que observar pelo menos mais umas 2 semanas a 3 para poder ponderar esse efeito. Precisamos de mais doses e com urgência, né, professor? Obrigada, bom dia.